O dia em que me chamaram de ingrato, porque recusei pagar a casa da minha irmã. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Oi pessoal, eu sou Eduardo, tenho 25 anos, sou médico, trabalho muito e sempre fui muito esforçado. Atualmente, namoro a Daniele, estamos juntos há 2 anos e temos planos sérios de nos casar em breve e construir uma família. Sonhamos em ter filhos, ter estabilidade e viver com tranquilidade, mas sabemos que tudo isso exige planejamento e muito trabalho. Minha trajetória até aqui não foi fácil. A faculdade de medicina foi uma fase extremamente desafiadora, noites viradas estudando, plantões longos e exaustivos, alimentação ruim, vida social praticamente nula. Mas eu sabia o que queria. E eu tive uma ajuda fundamental nesse processo, minha avó Elisa. Ela acreditava muito em mim, e foi graças ao apoio financeiro dela que consegui pagar boa parte da faculdade. Ela me ajudava com mensalidades, transporte, livros, nunca vou esquecer o quanto ela fez por mim. Isso só aumentou minha responsabilidade de fazer valer cada centavo investido. Vim compartilhar um desabafo porque, sinceramente, às vezes parece que viver com responsabilidade virou defeito na minha família. Nossa avó Elisa faleceu há 3 anos. Era uma mulher maravilhosa, que trabalhou a vida inteira e sempre dizia que queria deixar algo para os netos terem um começo digno. E assim foi, ela deixou uma casa para cada neto. Um gesto bonito, de cuidado e amor. No meu caso, mantive a casa. Logo após me formar, fui morar nela. Era pequena, simples, mas era minha, e era fruto de todo o esforço que a minha avó fez por mim. Durante o primeiro ano morando lá, aproveitei para economizar o máximo possível. Cada plantão extra, cada hora a mais de trabalho, eu guardava o dinheiro com um único objetivo: melhorar a casa, reformar aos poucos, colocar móveis melhores, deixar tudo mais aconchegante. Mas com o tempo, e pensando no meu futuro com a Daniele, nos nossos planos de casamento e filhos, percebi que aquela casa já não comportava o que eu sonhava construir. Eu queria um lar maior, com espaço para montar um consultório, para crescer profissionalmente e pessoalmente. Foi aí que decidi comprar uma casa maior, financiar com cautela, e colocar a casa da minha avó para alugar. Paralelamente, comprei uma sala em um prédio comercial que já tem outros médicos, clínicas e laboratórios. Isso foi uma das decisões mais estratégicas que tomei, porque estar nesse ambiente ajudou muito a atrair pacientes. A movimentação de pessoas no prédio, a indicação entre profissionais e a visibilidade aumentaram a procura pelos meus serviços de forma constante. Hoje, o valor do aluguel da antiga casa me ajuda a pagar parte do financiamento da nova casa e do consultório. Tudo isso foi conquistado com planejamento, disciplina e foco. Cada decisão que tomei foi pensada com cautela, equilibrando sonhos, realidade e respeito por tudo que recebi. Nunca agi por impulso. Nunca me deslumbrei. Eu só queria, e ainda quero, construir algo sólido. A minha irmã Patrícia, de 28 anos, teve um caminho bem diferente. Embora tenha concluído o ensino médio, ela nunca demonstrou interesse real em continuar estudando. A nossa avó, que tanto me apoiou nos estudos, também deu a ela todas as oportunidades, ofereceu ajuda financeira, cursos, estrutura, mas ela nunca levou nada adiante. Sempre dizia que estudar não era para ela, que o plano era viver bem, curtir a vida, e que o resto do universo ia dar um jeito. Ela se casou com o Jorge, e os dois embarcaram numa vida de aparências. Viveram o que eu só posso chamar de ilusão de riqueza. Nas redes sociais, faziam questão de exibir cada viagem, cada refeição cara, cada presente novo. As legendas eram sempre no estilo: gratidão ao universo, a gente merece, energia boa atrai abundância. Mas a realidade era que não havia nenhum planejamento, nenhuma base sólida. Venderam a casa que a avó deixou, compraram carro zero, trocaram de celular sempre que saía um novo modelo, fizeram viagens internacionais, se hospedaram em resorts e viviam como se o dinheiro nunca fosse acabar. Tudo no modo: a gente merece, sabe? Só que a conta chegou, como sempre chega. O problema é que ninguém ali trabalhava de verdade. Ela fazia uns bicos como manicure, mas sem regularidade, e o Jorge vivia com ideias mirabolantes que nunca davam em nada.
Uma hora era marketing, depois era vender roupas, depois era abrir uma barbearia. Nada ia pra frente. E enquanto isso, o dinheiro da venda da casa foi sumindo. A bolha estourou no ano passado. O relacionamento deles já estava desgastado e acabou em separação. Depois disso, a Patrícia voltou a morar com a nossa mãe, a Lúcia, que mais uma vez a acolheu sem questionar nada sobre as escolhas erradas que ela havia feito. O dinheiro, que antes era motivo de ostentação, já estava no fim, usado em restaurantes caros, viagens fúteis e compras por impulso. Mesmo assim, com todo o histórico de escolhas ruins, a Patrícia ainda acreditava que de alguma forma conseguiria dar a volta por cima sem mudar absolutamente nada em seu estilo de vida. Ela tentou comprar outra casa, dando apenas uma entrada simbólica, financiando praticamente tudo. Foi uma decisão totalmente emocional e sem qualquer base concreta. Ela dizia que precisava de um novo começo, que merecia um lugar bonito para morar, como se isso, por si só, resolvesse as coisas. Achava que conseguiria algum milagre, talvez um novo relacionamento com alguém que sustentasse tudo, ou que a sorte simplesmente aparecesse em forma de boas vibrações. Mas o milagre nunca veio e nunca virá. Hoje, sem emprego fixo, com dívidas acumuladas, sem nenhuma reserva, e se recusando a assumir a realidade que criou, ela apareceu com a ideia mais absurda que eu poderia ouvir: queria que eu assumisse o pagamento do financiamento da casa dela. Como se fosse minha obrigação corrigir os erros que ela mesma decidiu cometer, enquanto ignorava todas as oportunidades que a vida, e principalmente nossa avó, ofereceram a ela no passado. É só até eu me estabilizar, ela disse. Mas, só até, dela é aquele tipo de promessa que se renova eternamente. A mesma coisa que ela dizia quando pedia ajuda para pagar o cartão de crédito, ou quando precisava, só de um empurrãozinho, para montar um salão de beleza que nunca saiu do papel. E agora, mais uma vez, nossa mãe, a Lúcia, entra em cena. A Lúcia sempre foi mais mãe da Patrícia do que minha. Isso ficou claro desde cedo. Se eu tirava uma nota boa, era minha obrigação. Se a Patrícia passava raspando, era um motivo de orgulho. Se eu queria comprar um tênis novo com o dinheiro do estágio, era exagero. Se a Patrícia queria um celular de R$1.000, era justo, porque ela não tinha nada. A diferença de tratamento sempre existiu, só ficou mais gritante quando virei adulto. Quando eu disse que não podia arcar com a dívida da Patrícia, que tenho meus próprios compromissos, fui chamado de ingrato. Minha mãe fez cara de decepção e soltou aquela frase clássica: se fosse você passando dificuldade, a Patrícia ajudaria, mas eu duvido. Quando eu estava na faculdade, virando noites em plantão, estudando até cair de sono, comendo marmita fria porque não tinha tempo para cozinhar, foi ela quem me disse que eu estava desperdiçando minha juventude. Hoje, só porque tenho uma estabilidade, querem que eu vire o caixa eletrônico da família. Ninguém quis saber quanto custou chegar até aqui. Os plantões puxados, os fins de semana estudando, os aniversários que deixei de comemorar, os relacionamentos que não duraram porque eu precisava priorizar minha carreira. Isso tudo é invisível. Tudo que eles veem é que eu tenho dinheiro agora. E não é como se eu nunca tivesse ajudado. Já emprestei dinheiro para Patrícia mais de uma vez, paguei remédio, ajudei com compras, levei ela em um colega médico quando teve uma crise de ansiedade. Sempre estive presente, mesmo ouvindo que ela era a filha que mais precisava. Mas agora, pagar o financiamento de uma casa inteira? Um financiamento que só existe porque ela vendeu o presente mais valioso que a nossa avó deixou, o que seria o alicerce do futuro dela? Não. Essa responsabilidade não é minha. E se isso me torna ingrato, então paciência. Prefiro ser chamado de ingrato do que ser conivente com um ciclo de escolhas irresponsáveis que nunca se rompe. A verdade é que cada um precisa aprender a viver com o que construiu. Eu construí estabilidade com esforço. Ela construiu dívidas com impulsividade. E por isso, agora sou ingrato da família. E você? Já passou por algo parecido? Também foi chamado de ingrato por não aceitar carregar os erros dos outros? Deixe sua opinião nos comentários. Será que eu estou mesmo errado ou só estou tentando colocar limites saudáveis? Atualização. Muita gente comentou:
mandou mensagens, compartilhou experiências parecidas, e isso me fez perceber que eu não estou sozinho. E que talvez não seja mesmo ingratidão o que estou fazendo, mas um ato necessário de proteção. Quero aproveitar essa atualização para contar um pouco mais do que ficou por trás da minha decisão. Eu namoro a Daniele, estamos juntos há 2 anos e temos planos sérios de nos casar. Falamos muito sobre ter filhos, sobre a casa em que vamos viver, o tipo de educação que queremos dar, o ambiente familiar que queremos construir, e tudo isso exige planejamento e estabilidade. Foi pensando nisso que resolvi, com muito esforço e após anos de sacrifício, investir na compra de uma casa maior e em um consultório próprio. Minha avó teve um papel essencial nisso tudo. Foi ela quem pagou a maior parte da minha faculdade. Enquanto muitos dos meus colegas dependiam de financiamentos ou bolsas, eu tive o privilégio de contar com o apoio direto dela. E nunca vi isso como um presente sem retorno. Para mim, era uma dívida moral de dedicação, de comprometimento, de honrar todo aquele investimento com trabalho e responsabilidade. Semana passada, aconteceu algo que me deixou ainda mais convicto de que eu preciso manter distância. Eu comentei casualmente com a minha mãe que iria participar de um congresso médico em outro estado. Seriam 4 dias de muito aprendizado e networking com outros profissionais da área. Eu estava animado, era uma grande oportunidade, tanto para a minha formação quanto para fortalecer meu nome na área. Comentei isso com naturalidade, como quem compartilha uma boa notícia com a mãe. Mas claro, a minha mãe contou para a Patrícia. E foi o suficiente para ela surtar. No segundo dia da viagem, recebi dezenas de mensagens e ligações perdidas. Quando consegui falar com a Daniele, ela estava assustada. A Patrícia tinha ido até a minha casa, gritando, dizendo que eu era egoísta, que estava desfilando por aí em hotéis de luxo enquanto ela passava necessidade. Chegou ao ponto de tentar forçar a entrada na casa. Nossa vizinha precisou intervir e ameaçar chamar a polícia para ela ir embora. Daniele ficou muito abalada, e com razão. Tivemos que trocar a fechadura e já estamos vendo a instalação de câmeras de segurança. Foi um momento muito delicado, porque mostrou que a Patrícia não só não reconhece limites, como também não tem noção do quanto as atitudes dela afetam os outros. Aquela viagem, que deveria ser um marco positivo na minha carreira, ficou manchada por esse episódio. É muito difícil saber que você está fazendo tudo certo, trabalhando, crescendo, sendo honesto, e mesmo assim ser tratado como vilão por simplesmente dizer não para alguém que passou a vida dizendo sim para a própria irresponsabilidade. A época da faculdade foi brutal. Era comum passar noites virado, dormindo em ônibus entre um estágio e outro, fazendo refeições apressadas no intervalo entre aulas. Enquanto alguns viviam festas e viagens, eu vivia cansaço e foco. E mesmo assim, nunca reclamei. Porque eu sabia que aquela era a ponte que me levaria a uma vida melhor. Não só para mim, mas para quem estivesse ao meu lado, como a Daniele, como os filhos que talvez venham. É por isso que, hoje, quando alguém me chama de ingrato por não assumir a dívida da minha irmã, me sinto injustiçado. Não é falta de empatia. É que eu estou construindo uma vida. Uma vida limpa, honesta, sólida. E não posso permitir que erros repetidos dos outros desabem sobre mim. Se amar a minha família significa me afundar junto com ela, então talvez seja hora de amar à distância. Comentário do curador. Esse tipo de situação mostra o quanto algumas famílias confundem amor com obrigação. O Op não é ingrato, ele apenas se recusou a arcar com as consequências de decisões ruins feitas por outra pessoa. Ao contrário da imagem que tentam pintar dele, ele é alguém que aproveitou as oportunidades e construiu tudo com esforço. Enquanto a irmã teve as mesmas oportunidades e fez escolhas impulsivas, ele manteve o foco, mesmo diante do cansaço, das renúncias e da pressão. E agora, ao se recusar a repetir o mesmo ciclo de salvamento, ele está simplesmente traçando um limite saudável. Ser responsável e saber dizer não também é uma forma de amor próprio. Que bom que o Op teve essa clareza e coragem para proteger aquilo que levou anos para construir. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.